Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre Docker, tá? Essa vai ser a primeira aula, a gente vai começar a falar da ferramenta, um pouco de teoria, depois a gente vai para a instalação, vamos levantar uma maquinazinha Docker, uma imagenzinha, né, um container. E, enfim, a gente vai discutindo aqui, comparando com máquinas virtuais, qual é a diferença de um e de outro, justamente para que vocês possam entender e verificar se cabe para você ou se não cabe, né, a utilização. Eu sou entusiasta da ferramenta, tá? Essa ferramenta facilita muito a vida, não só para o pessoal de redes, como também para o pessoal de programação. Beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui, né? Então o primeiro passo é o que é Docker, né, e containers, né? Toda vez que a gente fala de Docker, a gente fala de containers. O que é isso? Né? Então assim, de uma forma simplificada, a gente pode pensar em um módulo que empacota dependências e aplicativos, permitindo que esses sejam executados em diferentes ambientes, né? Esse é um pouquinho de teoria em cima. A imagem Docker contém todo o conjunto de ferramentas, bibliotecas e configurações necessárias para os aplicativos. Então, para quem que é interessante, né? O programador, geralmente você está lá fazendo uma aplicação em Python, você colocou diversas bibliotecas, você preparou todo o ambiente para aquela aplicação. Você pode gerar uma imagem Docker, né? Então, quando você quiser passar isso para outras pessoas, vou imaginar que você trabalha com um conjunto de desenvolvedores, né? Então você pode passar essa imagem Docker e eles vão levantar lá sem precisar se preocupar com as dependências, bibliotecas. É um exemplo, tá? Em redes, cara, dá para fazer muitos testes em redes, né? Dá para levantar ambientes diferenciados e dá também para trabalhar com servidores, né? Então é bem interessante. Segurança. Dá para a gente também utilizar o Docker para prover uma camada a mais de segurança. Tá? Depois a gente vai falar disso melhor na hora que a gente comparar com máquina virtual. E pentest, né? Tem gente que gosta de utilizar Docker também para pentest. Principalmente porque vocês vão verificar que o Docker, beleza, você levantou um container, fez todo o pentest, só que você não quer mais utilizar aquilo ali. Você pode simplesmente acaba com aquele container e pronto, sumiu tudo do que você fez ali. Né? Então existe aplicabilidade também para isso. Bom, e qual é a diferença entre imagem Docker e container? Né? Container basicamente é a imagem Docker execução. Então, a partir do momento que você pega uma imagem Docker e executa, ela se transforma no container. A gente vai ver isso aqui tudo na prática. Tá? Esse container ele trabalha de forma isolada e independente da infraestrutura, o que é bem interessante. Tá? Então vamos lá, eu fiz aqui um preparatório em que a gente vai comparando containers, né, do Docker e máquinas virtuais. Tá? Então a gente vai comparar e vai falar sobre cada uma delas. Né? Então basicamente aqui a gente já olha o seguinte, a infraestrutura, os dois vão estar em cima da mesma infraestrutura. Né? As máquinas virtuais elas podem estar diretamente em cima do hypervisor, né? Ou em alguns casos, por exemplo, está usando um VirtualBox da vida, você tem a infraestrutura, tem o sistema operacional, depois tem o hypervisor. Tá? Beleza. No caso do Docker, você, em cima do sistema operacional você já tem o Docker. Tá? E ali é que ele vai hostear os containers. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui de cada passo a passo. Né? Então, no container, né, no caso do Docker, você tem um compartilhamento do kernel do sistema host. O que significa? Significa o seguinte, olha, eu estou com Linux, então eu vou criar containers baseado no kernel do Linux. Eu estou no Windows, vou criar containers com base no Windows. Tá? No caso das máquinas virtuais, né, cada máquina virtual pode ter seu próprio sistema operacional. Então você pode estar com um sistema host que é, por exemplo, Linux, e levantar uma máquina Windows, uma máquina Linux, uma máquina BSD, enfim. Você pode levantar diversas máquinas diferentes. Tá? No caso do Docker não é bem assim, mas a gente vai ver uma outra forma que dá para fazer também virtualizando. Tá? Beleza, essa é a primeira comparação. São mais leves, menores e de inicialização rápida. Né? Então, por exemplo, quando você gera uma imagem Docker, ela é muito menor do que você gerar uma imagem de máquina virtual. Tá? Então isso aqui para consumo de recursos é excelente. Né? Você está consumindo menos recursos. Inicialização muito rápida. Então quero levantar um Apache aqui num servidor próprio. Cara, muito rapidamente você levanta esse servidor e ele já está operacional. Beleza?
Outro ponto que também é interessante, muito mais fácil de configurar, né, e você pode até automatizar determinadas tarefas de configuração, menor probabilidade de erro nessas configurações, tá? Então ele tem sido muito utilizado também por isso. Por outro lado, nem tudo é perfeito, né? Se a gente comparar de forma justa, nas máquinas virtuais você tem um maior isolamento. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui que o container está compartilhando o kernel da máquina hospedeira. No caso da máquina virtual, não, né? Então você tem um maior isolamento. Né? Se a gente pensar em questão de recursos, né? Você isola mais seus recursos utilizando a máquina virtual. Beleza? Então vamos lá. E se eu precisar rodar um container de outro SO, né? O nosso amigo aqui está com essa dúvida. Olha, eu estou numa máquina Windows e quero rodar um container Linux. Como é que eu faço? Então você pode fazer isso. Você vai utilizar o hypervisor, né? Você vai utilizar uma máquina virtual e dentro dessa máquina virtual você pode utilizar o Docker, né? Então, por exemplo, eu estou usando uma máquina virtual. Eu estou no Windows, estou usando a máquina virtual que tem Linux, instalo o Docker nela e a partir desse Docker eu posso levantar containers Linux dentro dessa máquina virtual Linux, tá? É um exemplo. Então, tem como sim, não é fim do mundo do tipo, se eu estou no Windows eu só posso levantar Docker em Windows. Não, utilizando essa forma híbrida, você consegue trabalhar com diferentes sistemas operacionais. Então vamos para a prática, né? A instalação. Aqui eu preparei dois tipos de instalação para vocês, tá? Tem a instalação, e aí a gente vai conversar sobre essas instalações aqui, tudo certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o site de instalação do Docker, né? Eu vou deixar esse link também, tá? O Docker você consegue instalar ele facilmente para Mac, para Windows, para diversas distribuições aqui do Linux, tá? Então é muito fácil e muito tranquilo para você fazer essa instalação, beleza? Clicando na instalação tem um passo a passo também no site, que é bem interessante. Aqui a gente vai fazer uma outra forma, que também, parte dela também está no site, e uma outra parte que serviu mais para mim, e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essas duas formas de instalação, beleza? Então vamos lá. Aqui na prática, o primeiro passo que a gente vai fazer é, se você já instalou o Docker, você vai vir e vai dar um apt-get remove, né? Então esse comandinho aqui eu também vou deixar na descrição para facilitar. Então você vai remover qualquer reminiscência de Docker que tem na sua máquina, supondo que você já instalou antes, tá? E aí você vai dar um sudo apt-get update, depois você vai instalar o apt transport https, ca certificate, isso é para proporcionar que você consiga baixar o end lá do repositório do próprio Docker, tá? Então vamos fazer aqui. Eu já preparei a máquina, eu já dei o update, tá? Sudo apt get update, já foi dado. Beleza? Agora eu vou instalar, né? Então eu já instalei essa parte aqui também que a gente fala no slide. Vou deixar na descrição também, tá? Então seria o próximo passo seria isso aqui, já está tudo instalado, não tem necessidade, né? Então depois que instalou, vai fazer o update de novo, tá? Depois disso, a gente vai utilizar esse comando aqui. Deixa eu só voltar para vocês. Depois disso a gente vai utilizar esse comando aqui, né? Que vai fazer ele pegar essa imagem lá do repositório do Docker, tá? E depois vai dar o update e depois vai para a instalação. Aí eu vou mostrar algo que aconteceu na minha máquina e foi interessante para a gente levantar um ponto de discussão que já aconteceu com alguns usuários do Docker também, tá? Então beleza, fazendo dessa forma, agora a gente vai utilizar esse comando, né? Então eu já coloquei o comando aqui para facilitar, para não ficar digitando esse bando de coisas. Copiar. Beleza? E agora a gente dá um sudo apt get update, né? A gente observa que vai mostrar que ele não conseguiu a questão de assinatura lá, né? Ele não conseguiu fazer o download, justamente por questão de assinatura, tá? Eu já vi na internet algumas
algumas pessoas reclamando que isso em alguns casos dá, e no dia seguinte, por exemplo, já não ocorre isso. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia tratar essa questão da assinatura aqui, mas eu não tratei propositalmente. Por quê? Porque se você fizer dessa forma aqui, depois você pode vir, tá, e instalar o docker-ce, tá? E aí Docker CLI e Container.io. Tá? Essa é a forma tradicional em que você vai pegar o Docker lá dos repositórios do Docker. Tá? No nosso caso, a gente vai utilizar aqui uma outra possibilidade, que é você pegar o Docker do próprio repositório do Ubuntu. Tá? Então eu simplesmente vou dar sudo apt-get install docker.io. Vou pegar do próprio Ubuntu. E aí tem um ponto bem interessante, né? Que existe uma discussão sobre esse ponto. Eu vou até mostrar aqui para vocês essa discussão. Eu vou deixar esse no Stack Overflow, tá? Essa discussão, eu vou deixar esse link. Em que algumas pessoas demonstram que, olha, às vezes é interessante utilizar do repositório oficial e às vezes é interessante utilizar do repositório do Ubuntu, por exemplo, né, da sua distribuição Linux. Isso porque existem casos em que você está utilizando do repositório oficial e já houveram casos em que, devido a uma última atualização, houveram problemas na inicialização, né, ou na execução de alguns containers. Tá? Por outro lado, também a gente tem um reverso disso, que é o quê? Né? A gente sabe que as atualizações, principalmente as atualizações de segurança, elas vão estar mais no repositório oficial da Docker, né? Que é aquele docker-ce. Então aqui vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque a comunidade tem que portar essas modificações para o Docker.io. Tá? Então tem que mensurar direitinho e ver o que é melhor para você. Né? Depende muito do seu ambiente. Para esse ambiente aqui, que é principalmente o ambiente em que a gente está fazendo testes, a gente já mostrou a outra forma e vai mostrar essa forma aqui, que é simplesmente install docker.io. Então vamos lá, abrir aqui, né? Sudo apt-get install docker.io. Beleza? Já está instalado, para a gente não perder tempo, beleza? Está instalado. A gente pode dar um clear. Ok. Vamos ver o que tem mais aqui. Muito bem, então agora a gente vai iniciar um container, né? Beleza, então essa vai ser a tela que vai aparecer depois que a gente executar esse comando, né? Que comando é esse? Sudo docker run e aí hello world, né? O run é para você rodar o container em cima da imagem que você está querendo utilizar, né? Essa imagem hello world, ela é bem interessante porque ela é utilizada simplesmente para a gente ver se a nossa instalação do Docker está ok, né? Se ela foi feita corretamente. Então vamos fazer. Vamos aqui. Deixa eu só. Pronto. São sudo docker run hello. Então aqui nesse caso foi rápido, né? Porque essa imagem eu já tinha feito antes. Então ele mostra que está ok, né? Então, e aqui tem um ponto interessante, né? Ele faz o pull do Hello World, né? Do Docker Hub. O Docker Hub é onde estão as imagens do Docker, né? Então, toda vez que você fizer esse run, se a imagem não tiver na sua máquina, né? Ele vai puxar do Docker Hub, tá? Então, aqui a gente vê que está tudo ok, né? Então, a gente conseguiu utilizar a nossa imagem, né? E ele até diz o seguinte, olha, você pode tentar coisas mais ambiciosas, né? Você pode rodar uma imagem Ubuntu, né? Então Docker Run IT, a gente vai falar sobre esse IT aqui, né? O IT, que é Interactive Terminal, né? Ubuntu e o Bash, né? Para você acessar o Bash do container, tá? Beleza? Aqui mostra que está tudo ok. Deixa eu ver o que eu preparei aqui para vocês. Então agora vamos procurar um container e fazer download, tá? Então vamos escolher um container aqui. No caso aqui para vocês, eu escolhi o Debian, tá? Então vamos aqui para o terminal. Vamos aqui. Então, sudo docker search e Debian. Então aqui a gente observa, deixa eu só puxar a tela um pouco mais para cá,
eu mudei um pouco o tamanho da letra aqui para que vocês percebam uma coisa aqui muito importante, né? Nesse caso aqui, ele mostrou as imagens que contém o Debian, né? Eu aconselho sempre, principalmente quem está iniciando, pegar sempre as imagens que estão como oficial, né? Então aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá, vocês observem aqui no canto à direita, né, que a gente tem esse símbolo aqui oficial, ok, né? Significa que é uma imagem oficial que foi colocada lá, né? Aqui a gente tem as estrelas, o pessoal elogiando a imagem, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente digitou Debian, apareceu o Ubuntu e o Debian, né? Nós queremos, no caso aqui, o próprio Debian mesmo, tá? Então a gente observa, tá como oficial. Depois que vocês pegarem um pouco mais de prática, né, em trabalhar com Debian, vocês podem utilizar outras imagens. Algumas já vêm com algumas aplicações, já vêm com algumas configurações prévias. Então, enfim, depois pode ir melhorando. Mas no início eu aconselho pegar imagens oficiais, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui o tamanho da letra para não ficar tão pequeno. Muito bem, vamos lá para o próximo passo. Então a gente já sabe que é a Debian, né? Então aqui deixa eu ver o que eu preparei para vocês. Falamos aqui da imagem oficial, então a gente vai simplesmente fazer sudo docker pull Debian, tá? E ele vai baixar a imagem do Debian. Então, sudo docker pull Debian. Então nesse caso aqui ele vai ver, né, se eu não no caso eu já tenho o Debian aqui, se eu não tivesse ele iria baixar. É muito rápido, né, porque essas imagens elas são muito pequenas quando a gente compara com máquina virtual, tá? Então já estamos aqui com o Debian. A gente pode até, para mostrar, a gente pode fazer o seguinte, eu não sei porquê, mas o pessoal adora baixar o Alpine, né? Então um dia eu vou testar o Alpine, talvez seja muito bom. Então vamos testar aqui o Alpine. Só para vocês verem o quão rápido é, tá? Então observe aí, ó. Pronto, já tá baixado o Alpine, tá? Então agora vamos para o próximo passo. Então o próximo passo é executar uma imagem, né? Toda vez que eu executo uma imagem, eu transformo em um container. Então, para transformar em container, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o sudo docker run, né? E aí traço IT, o IT é que a gente vai utilizar um terminal interativo, né? E Debian aqui no caso a imagem. Vamos subir duas imagens, vamos subir uma Debian e vamos subir um Alpine, tá? Para a gente ver a diferença das duas, beleza? Então vamos lá. Sudo docker run -it Debian. Beleza. Aqui a gente pode colocar também nome para a imagem, tá? Nesse caso aqui a gente não vai colocar não, vai deixar ela escolher um nome. Beleza? Já subiu, eu já estou no Debian, né? Então aqui eu já estou no Debian, observe que eu já virei root aqui, tá? Vamos subir um Alpine também. Então sudo docker run -it Alpine. Beleza, já estou aqui também no Alpine, tranquilo. Então aqui a gente pode... Dalvich, eu queria ver as máquinas que estão rodando, né? Então você pode dar um sudo docker ps-a, né? E você observa aqui as máquinas que estão rodando, tá? Então a gente tem o Alpine e tem o Debian aqui rodando, tá? Pegou os nomes aleatórios aí e é o que a gente tem aqui, né? O Hello World ele só foi executado e foi terminado, beleza? Deixa eu ver o que eu preparei aqui. Né? Sim, um ponto interessante, né? Vamos dar uma olhada como é que é a rede nessas máquinas, né? Então vamos pegar aqui, vamos pegar a do Debian, tá? Então essas máquinas elas vêm totalmente cruas, né? Então se a gente tentar utilizar um ifconfig da vida, né? A gente não vai conseguir, tá? Então vamos dar um sudo apt-get update. Assim ele já está como super usuário aqui, já está com a lasanhazinha. Então apt-get update, beleza? Agora a gente vai instalar o NetTools, né? Então sudo apt-get install NetTools para a gente poder executar o netstat com tranquilidade, o ifconfig,
né? Então agora a gente pode dar um ifconfig, né? Então a gente observa, olha, ela está num IP que é diferente tanto da minha rede, da rede interna que eu tenho entre as máquinas, como também da rede que eu tenho com o meu roteador que provê a internet. Ou seja, a gente já observa aqui que ele está fazendo NAT, né? Por que ele está fazendo NAT? Porque eu estou conseguindo acessar a internet. E o IP que ele está utilizando não é nenhum dos ranges de IP que eu utilizo nas minhas redes aqui, na minha rede doméstica. Então a gente observa que ele está fazendo NAT, tá? Um ponto interessante, vamos ver como é que está a rota dele, né? Então a gente pode dar o netstat -rn, vamos ver como é que está a tabela de rota. Ó, a rota dele, ele manda, o default gateway dele é 172.17.01, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. A gente vai ver o comando fconfig e tal, já vimos isso. Já vimos os containers. Sim, eu quero sair de um container, né? Esse é o próximo passo. Vamos imaginar que eu estou nesse container, eu quero sair dele. Eu posso simplesmente dar um exit, tá? Quando eu dou um exit do container, se nós formos aqui e dermos o docker ps-a, vai mostrar qual container que já saiu. Então a gente acabou de sair do container Debian, né? Então ele está aqui, ó, exit, tá? O Alpine, vamos imaginar o seguinte, eu poderia chegar aqui no Alpine e dar um exit. Mas vamos imaginar que a gente não quer isso. Então a gente pode simplesmente chegar aqui e matar o container. Como é que a gente vai matar o container, né? A gente pode dar o sudo docker stop, né? E o ID do container. A gente pode colocar o ID do container ou a gente pode colocar as primeiras letras do ID do container. Ele também aceita, desde que não haja outro container com essas primeiras letras também repetindo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. No caso do Alpine, ele está 7e. Então eu vou dar um sudo docker stop 7e. Como não existe nenhum outro 7e, na verdade só o 7, vamos ver aqui. Beleza, matou a máquina, né? Se a gente observar aqui, até ficou vermelhinho aqui, né? Por quê? Porque foi dado um exit, né? Saiu do Alpine, beleza? E Dalvich, eu quero verificar se realmente saiu, né? Você pode vir aqui e verificar que saiu, tá? Então assim, essa é a primeira aula de Docker. Deixa eu ver aqui as considerações que eu coloquei aqui para a gente comentar um pouquinho mais, né? Então, os próximos passos, nós vamos ter mais vídeos sobre o Docker, né? Isso porque ele é interessante principalmente quando você está utilizando o ambiente para programar, né? Ou também quando você está trabalhando com redes, principalmente uma matéria que eu dou, que é rede de servidores, e que às vezes você tem que levantar uma série de servidores e fica muito pesado para realizar isso numa rede doméstica. Então o Docker ajuda muito e esse também é um dos objetivos dessa aula. Bom, então é isso, né? Outro ponto aqui, eu gostaria, comentem se gostaram, né? E se já usam o Docker, né? Comenta aí, eu já uso o Docker, usa para quê, né? Que finalidade você tem utilizado o Docker, tá? Comentem aí que é interessante a gente ver o que vocês estão utilizando aí, beleza? Então a gente fica por aqui, um abraço a todos.